Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal da Bucocast. Não é sempre que nós recebemos amigos, cirurgiões bucomaxilo como esse meu amigo que eu estou recebendo hoje aqui novamente. Quando ele vem para cá, a gente já tem que fazer cabelo, barba e bigode. E para você que acompanha o canal da Bucocast, com certeza tá tão satisfeito como eu. Uma honra poder recebê-lo, o professor Dr. Antônio Augusto Campanha, para falar agora sobre cirurgia ortognática e algumas novidades que existem, obviamente, dentro da especialidade falando desse procedimento, como preparo com alinhadores, planejamento virtual, enfim, né, tem vários assuntos aí que cada vez mais a especialidade vai recebendo. E como você veio ano passado para falar de cirurgia ortognática, eu não poderia perder essa oportunidade hoje de a gente falar sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado pela presença, professor. Ismael, muito obrigado. Eu que me sinto honrado, muito feliz de estar aqui novamente, de ver esse progresso, né, cada vez, né, tá melhor, mais amplo, ver esse crescimento da Bucocast aí, e para mim é uma honra fazer parte dessa história aí. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Pra gente que é uma satisfação imensa poder recebê-lo, ter o professor Dr. Antônio Augusto Campanha, Dr. Antônio Augusto Campanha, que está aqui do ladinho, né, da nossa cidade, pertinho, Campinas. Tá faltando, acho que, bucomaxilo na região ou não, professor? Rapaz, tem bastante. Eu acho que já tem bastante. Com mais de 30 anos, então tá faltando, é pouco. Com mais de 30 já são menos, né? Com mais de 30 de mas carreira... ainda tem uma tantada aí. Tem uma pancada. Mas vamos separar isso porque a gente tem que falar de cirurgia ortognática. Diria alguns colegas que a cirurgia ortognática talvez ela teria que ser uma subespecialidade, né, da odontologia, porque ela é muito difícil, a curva de aprendizagem é muito grande. Aqui se dá essa dificuldade de realizar esse procedimento que talvez a maior parte dessa meninada que está buscando formação é para realizar esse procedimento, né, professor? O Ismael, você comentou, né, esse fato aí para a gente obrigado pela pergunta, por essa questão que realmente a cirurgia ortognática dentro da cirurgia bucomaxilofacial, ela é o ápice, ela é o suprassumo. Eu acho que todo mundo hoje que começa a fazer cirurgia bucomaxilofacial, ela tem na sua mente chegar na cirurgia ortognática. Então, assim, ela passa toda oral menor, passa pela traumatologia, para o aluno ganhar mão, ganhar experiência, né? Mas quando chega na cirurgia ortognática, muda tudo. Primeiro, que é uma cirurgia eletiva, né? O paciente está buscando, né? Ele não sofreu um trauma que precisa ser operado. A cirurgia ortognática, o paciente ele busca aquilo, ele busca uma melhora, ou na função, na mastigação, até por questões estéticas, de equilíbrio da face, ele procura respirar melhor. Então, assim, quando você fala em cirurgia ortognática, né, por que ela é complexa? Porque ela é uma etapa de todo o tratamento. Então, o paciente ele precisa ter um tratamento clínico, ele precisa de ortodontia, ele tem que passar, às vezes, com otorrino para ver a questão de sono. É uma série de profissionais. Uma série de profissionais envolvidos. Tá? Então, a cirurgia ela é uma etapa desse tratamento. E ela tem que ser bem conduzida, que você tem que pensar em função, tem que pensar em estética, você tem que pensar em harmonia de face, você tem que trabalhar respiração, você tem que colocar tudo isso junto, né? E, na verdade, a cirurgia é o que vai movimentar todo esse sistema para poder trazer melhoras, mais qualidade de vida para a pessoa, sem ter intercorrências, sem ter complicações, sem ter sequelas, que é uma coisa que a gente discute muito hoje, são as sequelas da cirurgia. Então, por envolver tantas situações, ela acaba sendo muito complicada, tem um nível de aprendizado, não só um nível de aprendizado, mas um nível técnico, de mão de cirurgião, de saber como que ele está lidando, de saber lidar com tecido, lidar com intercorrência, saber de fixação, tem que saber de mecânica. Então, assim, tudo isso faz com que isso seja complicado, né? Então, realmente é o suprassumo, né? A gente está fazendo isso há muito tempo e confesso para você que aprendo a cada dia. Um dos nossos objetivos em falar em cirurgia ortognática hoje, professor, é para a gente... Eu tenho aqui 4, 5 perguntinhas
que vai de encontro com a ideia do nosso aluno que está nos acompanhando aí, né? Algumas dúvidas até para o cirurgião, saber como que o Dr. Augusto opera, como que ele faz. Então, eu quero tirar algumas dúvidas com relação a isso. E depois pelo canal do nosso, o canal pelo que nós temos, que é o canal Ortognática Sim, ele é voltado para o paciente. Então, na sequência, nós vamos falar um pouquinho para esse aluno, para o cirurgião. Depois a gente vai falar sobre a dúvida do paciente, que é para esses pacientes que procuram informação sobre a cirurgia ortognática. Você é um cirurgião que tem algumas... você acompanhou a evolução da cirurgia ortognática, né? Começou aí na década de 90, né? Década de 1990. Obviamente, cirurgia ortognática hoje é outro mundo. Você começou os seus planejamentos no modelo de gesso. Hoje você já está no modelo virtual e eu queria que você falasse qual que é o que você viu de evolução e a vantagem, porque o paciente, na verdade, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o resultado. Exatamente. E eu queria que você falasse sobre essa questão, o modelo convencional de você planejar e o modelo virtual, que é o que mais se fala, não sei se é o mais usado, professor. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso. Então, por ter esses 30 anos aí de cirurgia, eu passei por várias etapas aí, né? Então, eu já estive em cirurgia ortognática que durou 10 horas, rapaz. Então, quando eu comecei... Era uma realidade da época. Era uma realidade. Muito tempo cirúrgico, né? Então, confesso que até, né, desanimou um pouco no início. Felizmente, eu tive o prazer, a oportunidade de ir para a Bélgica conhecer o professor Joël de Franck. Eu já comentei isso aqui. Esse cara, quando chegou lá... a cirurgia ortognática em 2 horas. Eu falei, mas não é possível, onde a gente vive, né? Então, ele, assim, desmistificou o procedimento cirúrgico para mim, né? Com técnica cirúrgica, com motor, com fresa, broca. É uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha. Então, isso me fez brilhar os olhos em caminhar, né? E trazer muito dessas técnicas, do modo como ele via o paciente, trazer tudo isso para cá. Então, assim, foi muito interessante e a gente começou a trabalhar com cirurgia ortognática, ainda fazemos, né, desde então, cirurgia ortognática pelo SUS, né, onde eu fiz a residência, estou lá até hoje no Hospital Mário Gatti, a gente faz cirurgia ortognática lá até hoje. E eu comecei, as primeiras cirurgias ortognáticas minhas eram pelo SUS, Hospital Mário Gatti. E o planejamento, né, como que se planejava? Né? A gente planejava fazendo toda a cirurgia, a gente tem que fazer uma previsão dos movimentos, é o que chama de traçado predictivo. E a gente desenhava isso em papel acetato, fazia os desenhos, movimentava os desenhos para saber, né, a movimentação. A movimentação. E isso, uma coisa é esse traçado predictivo, tá? Outra coisa, Ismael, que o cirurgião tem que saber, e para a gente fazer esse traçado predictivo, quando eu movimento o osso da mandíbula, o osso da maxila, a gente movimenta o osso, a cirurgia no osso. E a gente precisa saber o impacto que isso tem nos tecidos moles, que é uma coisa importante que a gente tem que transferir isso para o desenho. Ou seja, o movimento da mandíbula, né, tanto para frente quanto para trás, ele responde praticamente, né, o tecido mole, o lábio, o tegumento, ele responde quase que 100% ao movimento. Então, se eu pego uma mandíbula, avanço 10 ou recuo 10, o lábio vai 10 ou recua 10. No momento de fazer isso no programa, eu tenho que considerar isso aí. Em contrapartida, quando eu opero a maxila, que é a arcada superior, quando eu movimento 10, ele vem 5, o lábio. Ele não vem 10. Quando eu levo para trás, é mais ou menos isso. Porém, existe uma variação de 50%, 60%, 40%. O que difere? Tecido mole, espessura do lábio, tonicidade. Então, esse desvio padrão que a gente tem é o que dificulta no desenho, é o que dificulta nos planejamentos.
Mas a gente tem que considerar isso. Por quê? Quando eu faço um movimento no osso, eu tenho que pensar em respiração, mastigação, harmonia da face, simetria. Eu tenho que transferir isso, né? O que eu estou pensando, vendo clinicamente, eu tenho que prever isso ou no desenho, ou hoje a gente tem as imagens no 3D. Né? Já entrando, né, respondendo um pouco da sua pergunta, hoje é muito mais fácil visualizar a necessidade do paciente pela 3D, pela tomografia. A gente reconstrói a face e eu consigo, na tomografia, tirar o tecido mole e ver onde que o osso precisa ser movimentado. O que eu via antes... Que era muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Que existe ainda. Existe ainda, isso não se perdeu. A gente tem que associar as imagens que eu faço no predictivo, as imagens clínicas que você vê no exame, os modelos de gesso, né? Tudo isso separado você tem que juntar numa coisa só para você poder operar. Então, como que a gente fazia? Eu fazia essa previsão do movimento, né? O que ficaria bom para a face? Eu avançar 10, diminuir 3. Então, tudo isso que eu via nesse desenho, que era no predictivo, eu montava as arcadas, né, a mordida desse paciente, eu montava num aparelho que chama articulador. E aí eu pego essas medidas, opero no aparelhinho, ponho na posição, copio o que eu faço aqui, tá? E aí eu construo guias cirúrgicos, splints cirúrgicos, que vão me dar essa informação quando eu operar o paciente. A referência. A referência. Então, a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que ela é planejada antes. Né? Ninguém vai para uma cirurgia ortognática sem ter esse planejamento, sem saber como que vai ficar o paciente. Então, eu tenho que associar tudo isso, por isso que ela é complexa. Eu tenho que ter um feeling de estética, de função. Eu tenho que pensar em movimentos não muito extensos, porque tudo que eu planejar aqui, planejar no gesso, eu vou cortar o gesso, mudar ele de lugar, seguindo o que eu fiz aqui, eu tenho que reproduzir na boca. Então esse é o que a gente chama o modo raiz, é o que a gente faz até hoje. Você tem que trabalhar, né? Quando você chegar no paciente, a tua cirurgia está pronta, você vai reproduzir aquilo. Pode mudar alguma coisa? Pode, você não, né? Você tem que acreditar no seu planejamento, tá? Então, esse modo raiz é o que a gente faz até hoje em alguns momentos. Aí, estamos vindo agora para o mundo virtual. Então, esse desenho que a gente faz aqui, a gente já faz no computador. Então, no computador, eu tenho ferramentas para pegar o osso, fazer os cortes que a cirurgia faz, reposiciono os maxilares, né? E consigo ter uma previsão da parte, né, do tecido mole, da estética. Então, o que eu reproduzo no computador, o próprio computador, eu já tenho ferramenta, Ismael, para produzir o guia cirúrgico. A pergunta minha, professor, não perca seu raciocínio. Tá. Minha pergunta é o seguinte, a gente hoje tem uma geração do virtual. E que o modelo convencional é coisa do passado, que o modelo convencional não se usa mais, que o cirurgião que faz o modelo convencional é o cirurgião que parou no tempo. E, em contrapartida, você tem o paciente que ele não sabe nada disso. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, o benefício final é do paciente, né? Sim. Como que você vê o cara que opera no modelo de gesso e o cara que opera no modelo virtual? A que ponto isso interfere pro resultado final, né? Como que você enxerga isso? E se ele faz no gesso, mas ele faz bem, ótimo. Se ele faz, eu queria que você me falasse o seu raciocínio com relação a isso. Ó, eu sou filho das duas gerações, né? Eu, até bem pouco tempo, a gente fazia todas as nossas cirurgias desse modo, como eu estou dizendo, modelo raiz. Modelo raiz. Convencional. Convencional, né? E a gente teve e tem bons resultados fazendo isso. Você domina a técnica, né? O que é vantajoso? Você ganha, né? Quando você está fazendo virtual, você tem mais recursos. Na fase do planejamento, Ismael, realmente
o mundo virtual ele te traz mais informações, você tem mais ferramentas. Mas nem por isso aquele cirurgião que faz naquele modelo usando gesso não está ultrapassado. Eu acredito que se ele tem domínio de técnica, domínio de confiança, ele vai produzir, ele vai ter os mesmos bons resultados. Às vezes, Ismael, até melhores resultados do que o que é feito no virtual. Eu estou te falando isso porque eu estou no meio dessas duas gerações. E eu trabalho, né, em vários grupos, com várias pessoas que trabalham com virtual só. 100%. 100%. E já teve situações, cirurgias, que eu tive que mudar o planejamento. O que foi pensado no virtual, realmente na hora de reproduzir, na quantidade de movimento, não trouxe os benefícios, o resultado que a gente queria. Então, no momento da cirurgia, a gente mudou o planejamento e levamos mais pelo lado da nossa experiência do que nós julgamos ser melhor. Que é aquele ditado que diz o virtual, o sistema aceita tudo. O sistema aceita tudo. Você faz movimentos que talvez eles não trazem os resultados que você quer. Traz no virtual, tá? E lembrando, né, e uma coisa que é fundamental, pessoal, assim, que eu falo para todos aqueles que estão no mundo virtual. Se você fizer o planejamento, aquele planejamento antigo, o modo raiz, né, com modelo de gesso, ou se você fizer o planejamento virtual, nenhum dos dois planejamentos, nenhum deles vai operar por você. Entendeu? Então, assim, você tem que saber que o que você planeja, você tem que reproduzir no paciente. Essa é a grande dificuldade. Não fica só no virtual. Então, o que a gente percebe, o que eu vejo, Ismael, é assim, aquele profissional que não tem experiência, que não viveu um pouco de cada coisa, ele tem mais dificuldade, tá, para poder chegar no resultado. Porque na hora da cirurgia, gente, é totalmente diferente. O que você viu no programa, o movimento que você faz no programa, você não tem isso na hora da cirurgia. Tá? Então, é um risco a gente dar crédito, né, só para o planejamento virtual. Ele veio para ficar, né, isso não tem retorno. Né, não tem retorno. Cada vez mais, né, nós, os dinossauros aqui, os antigos, a gente cada vez mais vai usar o virtual. Mas sempre sabendo, sempre lembrando que a gente tem que ter cuidado com a quantidade de movimentos, com os efeitos que esses movimentos, né, eles trazem, para saber se aquilo vai ser bom ou não para o paciente. Né? Então, assim, também, se você planeja errado do modo raiz, vai dar problema também. Então, assim, eu acho que o paciente, né, ele tem que buscar... Ele sempre busca o resultado, né? É claro que com o advento do virtual, Ismael, esse traçado predictivo, a gente consegue, né, fazer de maneira virtual para dar para o paciente uma referência, né? Porque todo mundo quer saber como que ele vai ficar. Né? Você faz o planejamento, pega a foto, opera, né, faz a simulação. Que também não é 100%, né? Que também não é 100%. Por quê? Na imagem, na fotografia, aquilo é uma imagem parada, né? A fotografia, ela não dá a mobilidade que dá o músculo, que dá a pele, que dá o lábio. Então, assim, felizmente, toda vez que eu planejo, né, o paciente quer... Não, vamos ver como é que vai ficar? Vamos, a gente faz... Eu mostro para o paciente, a gente opera junto ali, ele vê... O que é possível fazer a cirurgia, né, os movimentos. Sempre no paciente fica muito melhor a cirurgia no paciente do que no que foi planejado. As imagens, isso é fato. Né? E eu sempre digo para o paciente, é mais animador ainda. Ou seja, o importante é você utilizar a técnica que você domina. Exatamente. Então, qual que é a conclusão disso? Se você está fazendo alguma coisa que dá certo... Continue fazendo. Dê a oportunidade para aprender coisas novas. Mas domine a técnica que você está usando. Seja do analógico, do virtual, você tem que saber o que você está fazendo. Porque, na verdade, depois que está o virtual,
você tem que reproduzir aquilo no paciente. Então, existem muitos movimentos que são muito simples de fazer no virtual, que lá no, que na hora o negócio diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Às vezes, no gesso, você tem mais dificuldade, né? Existe uma cirurgia, Ismael, que é quando a gente segmenta a maxila, a gente divide a maxila em vários pedaços, vamos dizer assim, né? Porção anterior, porção posterior, septo. Quando a gente faz isso no modelo, a mesma dificuldade que a gente tem no modelo, a gente vai enfrentar uma dificuldade muito mais próxima na boca, fazendo no modelo, do que fazendo no virtual. Entendeu? Então, isso é um fato. Então, para esse tipo de cirurgia, então, grande parte dos colegas, quando vai segmentar, fragmentar uma maxila, a gente usa o modelo de gesso até hoje. Ou o modelo impresso, que é em resina. A gente usa o físico, porque ele imita muito mais a realidade da cirurgia do que o virtual. Professor, você falou em segmentação. Qual que é a dificuldade da segmentação, já que nem todos os cirurgiões fazem essa técnica? E quando ela é indicada? Eu conheço, Ismael, vários cirurgiões que não gostam de segmentar. A segmentação implica em você pegar uma maxila, ou mais comum em maxila do que mandíbula, né? Em você, no arco superior na maxila, e você dividir esse arco em porções. Geralmente a gente divide em anterior e posterior. E para que ela é utilizada? Ela é utilizada quando você tem que corrigir espaços no arco. Ou seja, você tem uma maxila que ela é menor do que a mandíbula. Então você precisa, além de coordenar, você tem que expandir, você tem que ganhar perímetro, você tem que ganhar espaço. Então você divide, né, e amplia o arco. É claro que vai ficar espaços entre os dentes, né? Quando existe, né, isso aí é uma coisa até mais técnica que os cirurgiões e os ortodontistas vão entender. Quando a gente tem um negócio que chama discrepância dentária de Bolton, os dentes superiores não são compatíveis com os inferiores. Eles precisam aumentar o tamanho. Então, a gente tem que aumentar o tamanho do arco para poder o arco superior encaixar no inferior. Então, esse é um dos grandes motivos da gente segmentar, para melhorar a coordenação do arco. Isso está associado em qual perfil de paciente? Existe um perfil de paciente que normalmente existe essa técnica ou não? O 2, não tem isso. Não tem. Eles aparecem tanto em prognatas, em micrognatas. Isso geralmente acontece quando a gente tem uma maxila, né, que é o arco superior, atrésico ou atrofiado. Sim. Então, dentro desse planejamento, hoje se discute muito entre fazer uma primeira cirurgia de expansão, que você faz usando o aparelho, MARP, ou RAS, ou IRAX, você expande o arco e aí a ortodontia fecha os espaços. Então você faz uma primeira cirurgia no início do tratamento ortodôntico e depois faz a ortognática depois de um ano e pouco. Quando você propõe para um paciente que ele pode fazer a expansão do arco junto com a ortognática, ele vai na hora junto no centro cirúrgico. Não tenha dúvida, se fosse eu também gostaria. Porém, Ismael, é uma cirurgia que implica em maiores riscos. Essa era a minha pergunta, quais os riscos desse procedimento? Agora eu vou chegar onde você queria. Por que é maior o risco? Porque quando você só faz a Lefort, que é a osteotomia para você movimentar a maxila, é uma maxila, né? Na verdade, a gente fala a maxila, são duas maxilas, a direita e a esquerda. As maxilas, elas estão juntas, né? Então você faz um movimento compacto. Quando você tem que fazer a segmentação, você tem que dividir essa maxila. Então, quando você vai dividir, primeiro, dificuldade, você tem duas raízes de dentes juntas. Então, você tem que fazer um corte entre as raízes. Então, tem que ser um corte preciso. O ortodontista, se você combinou direitinho o tratamento, ele vai fazer a divergência de raiz, ele vai te ajudar no procedimento. Ele trabalha as raízes, separando um pouco mais para você ter espaço para cortar,
sem lesar a raiz. Outra coisa, além de lesar a raiz, a gente, né, abaixa a maxila e faz o corte por cima. Eu corto o osso, mas eu não posso cortar a gengiva aqui, o céu da boca, porque é daqui que vem nutrição. Se eu corto isso aqui pode ficar aberto e depois, quando eu expando, né, os fragmentos ósseos, isso cria um espaço, cria uma comunicação buco-nasal. Eu posso ter um buraco aqui depois. Então, a gente tem risco de lesar a raiz, risco de ter comunicação, risco de lesão, risco de necrose de maxila. Então, não é todo cirurgião que quer correr esse risco ou ele não se sente confortável tecnicamente para executar. Então, quando ele não acredita muito nisso, ele não propõe isso para o paciente. Não adianta eu te propor uma técnica que eu não vou fazer. Entendeu? Então, a segmentação, ela assim, está sendo cada vez mais comum. É claro que os cirurgiões vão dominando cada vez mais as técnicas, mas ela implica em maiores riscos. Não só riscos cirúrgicos, quando você expande muito, você tem que pôr enxerto, você pode ter sequelas, né? Você pode lesar a raiz, ter que fazer tratamento de canal depois, você pode perder a gengiva aqui na papila. Ou seja, se você não tem domínio da técnica, não faça. Melhor, né? É prudente, né? Você ou convide, né? Trabalhe com alguém que tenha. Ou chame o Dr. Augusto Campanha, que ele vai lá. Tem muita gente boa fazendo, tem muita gente boa. E não só isso, Ismael, como também, quando você tem uma fratura só, é mais fácil consolidar. Quando você tem 4 fraturas junto, o pós-operatório também é mais complicado. O risco disso ficar instável é mais complicado. Então, aquele negócio, né? A cirurgia não é só o momento cirúrgico, é a preservação, é o acompanhamento disso, é todo... Né? Aí a convivência com a ortodontia, né? Que você, para essas situações, a gente confecciona um aparelho que fica no palato, numa placa, que fica para ajudar a estabilizar isso aqui. O preparo é diferente, professor? O preparo é um pouco diferente, porque você tem que prever já a separação entre as raízes. Às vezes, a ortodontia ela faz um preparo que é segmentado. Como a gente vai segmentar fragmentos, eles já aquele grupo de dente, o arco é separado entre eles. Mas isso, Ismael, é uma questão assim, isso quem vai definir o aparelho é o ortodontista. Como ele vai preparar é uma decisão dele. Né? Qual método, qual técnica essa técnica ela tá entre a discussão está entre ortodontista e bucomaxilo. O paciente entra nesse quesito ou não, professor? O paciente ele entra no momento que ele define se vai fazer uma cirurgia em uma ou 2 etapas. A partir daí, aí o acordo, o planejamento, ele tem que ser entre o ortodontista e o cirurgião, né? Porque gente, assim, a gente, né, até se desgasta falando disso, mas o planejamento é o mesmo, né? Tem que ter um casamento aí entre o planejamento cirúrgico e o ortodôntico, senão não termina bem. E, além disso, ainda tem um tratamento que é a finalização, aumento do tamanho dos dentes, né? Toda aquela parte de intercuspidação. O paciente, dependendo do período da vida que ele opera, ele já tem desgastes em algum dente, ele precisa depois refazer isso aí. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. Professor, falamos sobre o planejamento virtual convencional, da técnica aí de segmentação. Você, quando começou a operar, era fio de aço? Também. Mas já tinha placa já ou não? Eu entrei, quando eu estava na residência, eu peguei essa transição do fio para a placa. Para a placa. Você também viu os dois. Então, você saiu do deserto e veio... Exatamente. E veio para o paraíso. Mas isso foi um aprendizado, né? Voltando nisso, achei que nunca mais, né, fosse usar fio. Tive a oportunidade, né, de estar num programa lá em Manaus, no Amazonas, lá, que a gente foi para uma cidade lá, Barreirinha, fazer um projeto lá, projeto PAI, é um pronto atendimento itinerário, que a gente foi com
com vários profissionais da saúde, cirurgiões, plástico, né? Lá tem muito lábio leporino, fissurado. E eu fui para fazer o atendimento normal de cirurgia lá. Rapaz, teve uma situação, uma oportunidade lá que o paciente teve uma fratura de mandíbula lá, numa briga, e não tinha cirurgião, né? Não tinha o que fazer lá, e coincidentemente a gente estava lá e a gente se propôs a operar o rapaz, e não tinha nem fio de aço lá. O que nós fizemos? Fio de arame mesmo, né? Compramos lá numa loja que vendia isso, esterilizamos o fio e tivemos que, né, era o que tinha para fazer. Reduzimos com fio de aço, que era um fio de arame, que é aço também, mas não era o ideal, mas foi o que foi possível. Então, achei que nunca mais fosse fazer isso, né? E fez e deu tudo certo. Acabou fizemos, deu tudo certo, mas é você lidar com aquilo que, né? Se não tivesse tido aquela... Fazer o melhor com aquilo que você tem. Fazer o melhor com aquilo que você tem. E graças a Deus deu certo. Então, né, foi uma história... A experiência da transição do fio de aço para a placa. Serviu para alguma coisa. Você serviu depois numa situação dessa. Mas foi legal, foi interessante. Professor, eu entrei nessa questão porque, assim, hoje a gente tem as placas customizadas, né? A realidade da bucomaxilo hoje em cirurgia ortognática, você obviamente é um mundo assim totalmente diferente do que nós estamos falando de 25, 30 anos atrás. E agora também a gente tem o tratamento, o preparo para a cirurgia ortognática com alinhadores, né? Que também é algo que há 20 anos atrás ninguém imaginava que a gente teria, né, um preparo com alinhadores. Mas começando pela questão das placas, quais são as vantagens hoje das cirurgias customizadas? Ela ainda não é uma realidade no Brasil, né? Você que tem um pezinho nos Estados Unidos lá, sabe como que é a realidade hoje do cirurgião nos Estados Unidos, mas que quando ela é indicada, parece que facilita muito a vida do cirurgião, né? Na verdade, Ismael, a placa customizada, né? O que é a placa customizada, né? A placa customizada é a gente fazer essa cirurgia no virtual, né? Produz os movimentos e a gente já produz uma placa que vem com aquela dobra, com a dimensão, com o tamanho necessário para aquela cirurgia. O que a gente faz hoje? Quando a gente produz o movimento, a gente tem que dobrar essa placa na hora. Então vai muito mais do braço do piloto aí, né, para fazer a dobra, e a gente tem que adaptar a placa naquela situação, naquela posição, naquela anatomia óssea. Isso, se você for fazer como tem que fazer, você leva tempo para isso. Se você já colocou na posição e tem essa placa pronta, é muito mais fácil. É o que a gente faz em prótese de côndilo. A gente faz, são cirurgias customizadas. Está tudo preparado, né? Você abre, né? Quando chega na hora de fixar, ela vai encaixar direitinho. Então, a cirurgia ortognática customizada, para nós, vai ser um sonho. Já é realidade. O problema disso é o custo que isso traz para o paciente, para os convênios, para as operadoras. Então, a gente não consegue isso de uma maneira simples, né? Porém, é o futuro. Isso é uma questão de tempo. E é claro, né, se a gente já consegue operar com uma certa rapidez hoje, sem essa técnica, sem essa filosofia, as cirurgias vão ser muito mais rápidas. Muito mais rápidas. E menos invasivas, mais tranquilas, mais rápidas. Quem vai ganhar com isso, com certeza, vai ser o nosso paciente. É uma questão de tempo, mas é fato e funciona. É uma realidade ainda meio distante hoje da nossa especialidade no Brasil, né? Para nós, né? Professor, não é rotina. O tratamento do paciente para cirurgia ortognática hoje, na maior parte, acredito eu, que ainda é feito com aparelho convencional, né? Mas de uns anos para cá, os alinhadores estão, obviamente, ganhando espaço. E, no meu ponto de vista, parece que o cirurgião ainda ele fica muito mais confortável quando o paciente vem com o convencional.
Eu não sou cirurgião, não sei exatamente o porquê, mas dentro de simpósios e eventos já vi muito se falar sobre isso. Eu queria que você falasse, né, no sentido do paciente, qual que é o benefício, se existe alguma mudança do convencional com o alinhador, tá? Essa é a primeira pergunta com relação ao paciente ou não. A cirurgia é a mesma com relação ao paciente, se ele vem com um alinhador ou um aparelho convencional. Mas eu queria que você falasse no quesito do cirurgião, se existe uma dificuldade, uma técnica e como que é feito isso com relação ao preparo com alinhadores. Para gente que é cirurgião, né, vou falar do Augusto aqui. Para mim, para eu operar, eu opero, né, tanto é que eu tenho muitos casos mesmo operado com alinhadores. Tenho vários casos operados e casos que estão evoluindo bem. Tudo, Ismael, tudo depende, né, assim, de como esse caso está sendo conduzido. Então, o alinhador, eu acho que é uma novidade. Eu não sei se todos os colegas ainda têm domínio de técnica sobre isso. Eu acho que isso que é o que, né, tem uma curva de aprendizado para isso também. Para nós, cirurgiões, o que interessa é, assim, independente do tipo de aparelho, se é aparelho fixo ou alinhador, é a condição de alinhamento e coordenação desses arcos, tá? Porque isso vai refletir no planejamento e também na estabilidade que esse paciente vai ter no pós-operatório. Esse pós-operatório pode ser bom ou, se o arco não estiver legal, a chance de complicação vai existir da mesma forma. O que muda é assim, o que a gente percebe que os alinhadores, eles não conseguem fazer eles não têm tantos recursos quanto o aparelho fixo. O aparelho fixo, por ter o fio, ter o bracket, a gente percebe que o ortodontista ele tem mais domínio da situação do que com o alinhador. Existem alguns movimentos dentários que são mais limitados com os alinhadores. Então, eu acho que a seleção do caso, né, no caso aí, quando vai para a cirurgia, acho que o ortodontista ele tem que ter esse feeling de saber, eu vou dominar melhor a técnica, o aparelho fixo, ou esse aparelho aqui eu vou usar o alinhador. Então, acho que assim, para nós, né, eu não costumo interferir muito no tipo de aparelho que o ortodontista vai usar. Mas a gente tem que ter os movimentos, tem que ter o resultado, tem que ter a evolução que a gente precisa para a cirurgia. Se não tiver, Ismael, realmente aí fica mais complicado. Aí a cirurgia não acontece como deveria acontecer, pós-operatório, e depois também a gente percebe que pode ter mais dificuldade para o ortodontista de finalizar o caso, né? Tecnicamente também, né, tirando essa parte do planejamento, o planejamento acaba sendo o mesmo, né? Tanto para os dois aparelhos. A gente quer movimento. O que eu preciso para a cirurgia? Os dentes alinhados e nivelados e o aparelho, né? E os maxilares coordenados, independente do tipo de aparelho. Aí, para a cirurgia, existem outras situações, né? Quando existe o aparelho fixo, o ortodontista faz aquele arco cirúrgico com ganchinhos, que a gente usa isso para amarrar os maxilares na hora da cirurgia. Se você não tem aparelho, né, porque o alinhador não tem nada colado no dente, só tem alguns pontos, algumas resinas. Se você está com um alinhador, você não tem onde prender nem fio, nem elástico. Então, para essas situações, quando você está operando com alinhador, você tem que usar de outros recursos, de outros artifícios. Ou seja, você tem que usar alguns parafusos, né, que a gente coloca bem na gengiva aqui, né, no osso, entre as raízes dos dentes, mas a gente tem que colocar parafusos em locais estratégicos para poder, na hora da cirurgia, amarrar, ter estabilidade e poder usar elástico no pós-operatório, fazer terapia de elástico para manter isso aí. Então, assim, a gente muda um pouco a técnica cirúrgica. E se você me perguntar para qualquer paciente que operou, ele não gosta de nenhum parafuso, porque o parafuso é uma coisa que incomoda e machuca bastante no pós-operatório. Então, para o paciente é mais confortável
ele ter ganchos no aparelho do que esses parafusos. Isso na cirurgia, até um mês após aí que ele usa esses parafusos, né? Então, é possível você usar os dois, ele vir com alinhador, depois para a cirurgia ele pôr o convencional, depois tira, existe essa possibilidade? Existe. É difícil, você sabe por quê? Porque quando você cola o aparelho fixo, cola os brackets, você tem que ter uma sequência de fios. Então começa com um fiozinho mais fininho, você vai aumentando a espessura do fio. Esse fio mais fininho é um fio redondo, que você não consegue pôr ganchos, entendeu? Mas se você colar um aparelho, né, para cirurgia, brackets que tenham ganchos, você pode usar até os ganchos dos brackets. A gente, na grande maioria das vezes, Maio, até para não estragar o aparelho, eu coloco parafusos na hora da cirurgia e durante a cirurgia eu amarro os maxilares usando o parafuso para não forçar o bracket, porque às vezes você vai pôr aquele fio é forte, aquele fio de aço, então você pode estragar o aparelho, soltar a bracket. Então eu uso os parafusos na hora da cirurgia. Terminou a cirurgia, eu tiro para não machucar e o paciente passa a usar os ganchinhos do aparelho. Então, é possível, né? O problema disso aí, que eu acho que você está falando, é uma ideia boa. Eu não sei como que os ortodontistas iriam lidar com esse misto aí de fazer alinhador até um período e depois migrar para o aparelho, né? Ele vai ter dois custos. Vai ter dois trabalhos. Vai ter dois trabalhos. Eu não sei como isso... O parafuso seu é uma técnica que você usa para a sua cirurgia ou é algo que... É algo... Toda a caixa de fixação tem os parafusos. É uma coisa comum, é uma coisa... Ele é chato de usar porque, né? Sim. Você tem que fixar, não pode, né? Tem o local certo, você tem que ter cuidado para não atingir raiz de dente, né? Mas, assim, agora eu vou falar uma grande vantagem que tem o alinhador para o cirurgião. Quem operou já com alinhador vai entender o que eu estou falando. Quando você está operando sem aparelho, você tem uma vantagem de não ter o aparelho, não ter nada para enroscar na luva. Então, na hora de fazer descolamento, na hora de manusear, na hora de fazer a sutura, é mais tranquilo sem o aparelho ali, né? Então, essa é uma vantagem para o cirurgião. Eu considero uma vantagem, que é uma cirurgia mais fácil, mais limpa. Mas a desvantagem no convencional, fixo, é que você não pode soltar fio, quebrar bracket também. Exatamente. Então, sempre tem vantagens e desvantagens. O que eu vejo é realmente, o que é fato, Ismael, cada vez mais o número de alinhadores chegando. Tá? E a gente operando com alinhadores. Então, existe essa migração, é uma tendência, até uma exigência do paciente. Olha, e ele pergunta, dá para operar com alinhador? Dá, não tem problema, é só... O que o cirurgião precisa é dos movimentos dentários para que os arcos estejam coordenados. Aí, assim, se é com alinhador, aparelho fixo, bracket de porcelana, daí eu não entro. O que o paciente, na verdade, vai exigir, que é o resultado. É o resultado. E isso ele exige mesmo. O paciente cobra a gente. Giovanni, quanto tempo de podcast? Quanto? 45. E que horas são, Giovanni? 7h13. E aí, doutor Augusto? Você falou 7 horas, tô perguntando já pensando você já, que eu tô vendo aqui o relógio do 7. Não, vamos... Tem que encerrar, você vamos encerrar, né? Eu vou fazer a última pergunta sobre a minimamente invasiva. Tá. E depois a gente já encerra os implantes zigomáticos. Não, a gente faz outro dia, porque você não, mas dá para aproveitar bastante coisa aí já, né? Não, 45 é excelente. Então vamos aqui, Giovanni, que depois a gente tem que fazer edição aí, tá? Doutor Augusto, para a gente finalizar esse episódio aqui, falando sobre cirurgia ortognática, a gente queria explanar mais, mas o homem tem uma agenda, cara, que é corrido demais, e a gente vai trazendo ele quando dá. Eu acredito que a gente, mais breve, vai voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre implantes zigomáticos, que eu sei que você faz dentro da sua clínica. Eu vejo muito hospital, que eu sei que é possível fazer também.
Já vi até fratura de mandíbula você fazer dentro do consultório. Fizemos. Já fez também. Então a gente tem um cirurgião aqui que a gente gostaria de levar mais adiante o nosso bate-papo, mas fique aí já o convite para o próximo episódio. Mas para a gente finalizar esse podcast sobre ortognática, eu queria que você falasse sobre a técnica minimamente invasiva. Ela cada vez mais está sendo disseminada. Cada vez mais você vê cirurgiões falando sobre a técnica, da prática dela, e eu queria que você desse aí do seu ponto de vista, como que você enxerga e se já é uma prática dentro da sua rotina em cirurgia ortognática. Então, Ismael, a pergunta é bem pertinente, né, nesse momento que a gente está vivendo, o pessoal, né, estimulando muito o uso da técnica minimamente invasiva. Olha, as cirurgias que eu faço, elas, assim, eu procuro, né, e cada vez mais fazer acessos menores, lesar menos tecido, porque quanto maior o acesso, maior a quantidade de lesão, de descolamento de tecido, os resultados, né, o pós-operatório acaba sendo mais complicado. Então, assim, a cirurgia minimamente invasiva preconiza, né, essas incisões menores, mas não é só isso que ela preconiza, né? Eu, assim, conheço, eu tenho até os materiais, os instrumentos são ótimos, são mais delicados, são, né? Eu acho que vale a pena você ter e compartilhar isso aí. Dentro da técnica da cirurgia minimamente invasiva, ela preconiza também o uso de menor quantidade de placas para fixação. Então, isso é uma coisa que eu não faço, eu não preconizo isso. Eu procuro, né, caso de maxila, né, minimamente invasivo, uso uma placa. Eu uso 2 placas em todos os casos, porque eu acho que eu tenho mais estabilidade, eu tenho mais controle disso aí. Eu tenho pacientes, Ismael, que fraturaram 2 vezes as placas por serem apertadores. Fratura de placa. E então, assim, eu sou um pouco receoso de colocar uma placa só. É claro que, assim, se você seleciona bem o paciente, você faz um movimento muito pequeno, o paciente tem uma estrutura óssea, muscular suave, eu acho que você pode até acreditar nisso aí. Eu faço todas as minhas cirurgias com pequenas incisões, pequenos descolamentos, só que eu não abro mão de usar a quantidade de fixação que eu julgo necessária. É claro, quanto maior o movimento, placa talvez mais robustas, né? Mandíbula também, né? Eles preconizam uma placa. Uma placa eu acho, assim, eu prefiro colocar 2. Eu acho que cada um tem suas, né? Você vai fazer um movimento maior, uma placa não vai, né? Eu acho que ela não é suficiente. Também vejo complicações com placas. Então, assim, a metodologia é maravilhosa. Eu acho que todo cirurgião que está aí buscando aprendizado ou que já... Eu acho que cada cirurgia que ele fizer, na próxima, ele tem que pensar uma incisão menor, um descolamento menor, ele tem que preservar mais o tecido ainda. Isso reflete na recuperação no pós-operatório. Que é um dos principais pontos que ela visa. Que ela visa exatamente isso aí. Agora, o que eu não faço dentro disso aí é assim, usar a quantidade de material de fixação que eles preconizam. Eu acho, nos meus pacientes, eu ainda continuo usando aquilo que eu julgo necessário, que está dando certo aí, com resultados favoráveis, com estabilidade. Então, a única cirurgia, assim, a única parte minimamente invasiva que eu faço é a cirurgia do mento mesmo. Porque o mento eu faço um túnel, eu faço uma incisão bem pequena, trabalho com túnel, então isso, uso a placa, né? Mas isso não, assim, eu acho que a gente não pode comprometer a estabilidade, pode comprometer o resultado usando menos material, enxergando menos, fazendo coisas que você sai da cirurgia com dúvida. Então, eu volto a dizer, eu acho que todo mundo tem que conhecer a técnica, tem que saber usar, e ele tem que decidir no momento que ele estiver ali o que ele vai
fazer, mas que ele saia da cirurgia com segurança de que ele fez o melhor e não correr risco de ter que voltar para a mesa, de não ter o resultado que ele gostaria. Entendeu? E que no pós-operatório, hoje você já consegue trazer um pós-operatório bem mais satisfatório do que no passado, Ismael, como a gente falou. Graças a Deus, os pós-operatórios nossos são fantásticos. A gente tem, assim, é um diferencial mesmo. Os nossos pacientes, é todo um conjunto, desde a cirurgia, né, do planejamento, tempo de cirurgia, cuidados pré, cuidados pós, fisioterapia, iloterme, tudo isso junto, a gente consegue trazer muito mais conforto, muito mais segurança, muito mais tranquilidade para os nossos pacientes. Eles têm uma recuperação bem diferente do padrão normal. É muito bom demais. Professor Dr. Antônio Augusto Campanha, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu queria falar sobre implante zigomático, eu queria falar sobre implante convencional. Você tem muita... Não, nós vamos marcar outras ainda. Aí eu volto novamente. Senão você não me chama mais. Falar de tudo, você não me chama mais. A caixa de ferramenta, o arsenal é grande, mas tudo que compete a bucomaxilo. Você é um dos grandes nomes que nós temos nas especialidades, dentro da especialidade, referência, né? Para cirurgiões, a gente que trabalha junto, está sempre próximo. Cada vez mais eu me surpreendo quando eu estou em algumas regiões e faço questão de falar que a gente tem a nossa parceria e sempre vem alguma história de alguém que já conhece você, que já participou, enfim, de algum evento contigo e conhece o seu trabalho. Campinas, a gente tem bons cirurgiões e você é uma das principais referências que a gente tem aqui no nosso interior de São Paulo. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Uma satisfação imensa, viu? A satisfação é toda minha e estou, né, à disposição aí para novas vindas aí, a gente está junto aí nesse mesmo barco. Vamos lá, Carla, a gente vai colocar na agenda agora para quem sabe até final de 2023 a gente conseguir trazer esse homem aqui de volta, mas será sempre bem-vindo, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço, cara, de coração, é um prazer. Você que nos acompanhou por mais esse episódio aqui, um pouco mais tranquilo, diferente daqueles que a gente costuma levar por 2 horas, o homem precisa voltar para Campinas, mas fica um conteúdo recheado de informação sobre cirurgia ortognática. Para mais dúvidas, pode nos chamar no chat. Dr. Antônio Augusto Campanha tem as suas redes sociais abertas também para que você que tem alguma dúvida, ele está à disposição. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Eu que agradeço, Ismael. Um abraço. Um abraço.